Olá, boa tarde a todas e a todos. É um prazer imenso estar falando com vocês novamente aqui sobre as minhas experiências em sala de aula. Hoje eu gostaria de dedicar o vídeo à turma do nono ano A do Colégio Einstein Júnior aqui de Inhumas. A turma hoje me questionou se a maconha era a porta de entrada para as outras drogas. Então, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de deixar bem claro, eu não estou fazendo nenhuma apologia às drogas, nem ao consumo, nem à venda, nem incentivando ninguém a usar nenhum tipo de droga. Simplesmente vou fazer algumas reflexões sobre essa pergunta. Faço esse adentro porque logo pode aparecer alguém dizendo que o professor de Sociologia e de História é um maconheiro que fica incentivando seus alunos a fumarem maconha e a se drogarem. Mas é nada disso. Então vamos lá. Acredito que a maconha ela não seja a porta de entrada para as outras drogas. Eu acho que é muito mais um processo de demonização ao consumo de maconha e ao consumidor de maconha propriamente do que um esclarecimento sobre o que de fato é a cannabis, né? O que é a marihuana, o que é a ganja. Bom, a gente pode pegar de exemplo o que eu estou dizendo, algumas festas infantis. Vamos pegar aí batizados, vamos pegar aí aniversários, casamentos, qualquer tipo de confraternização, você dificilmente vai ver alguém consumindo maconha. Muito difícil você vai ver. Mas alguém consumindo bebida alcoólica, sim. Ou fumando um cigarro, sim. Você vai ver com frequência. Né? Então, a bebida alcoólica e o tabaco, ele está muito mais presente no cotidiano dos adolescentes do que a maconha propriamente dita. Então, como que a maconha pode ser a porta de entrada para as outras drogas? A porta de entrada para as outras drogas é a bebida alcoólica, é o tabaco, na minha visão. Né? Para você ter ideia, esse processo de demonização da maconha ele atrapalha pesquisas científicas, um desenvolvimento na área científica do uso de algumas substâncias como o canabidiol, para o tratamento de algumas doenças específicas, como a esquizofrenia, o mal de Parkinson, a ansiedade, doenças que já foram comprovadamente apresentadas que a substância canabidiol ela tem uma eficácia. Né? Tanto é que tivemos agora algumas liminares concedidas por alguns juízes promovendo o plantio, né? Permitindo o plantio de cannabis por alguns pais em suas casas para tratar doenças dos seus filhos. Então, não acredito que a maconha seja a porta de entrada para as outras drogas. Né? Para se ter ideia, o Brasil ele arrecada quase 27 bilhões de reais por ano com impostos sobre as bebidas alcoólicas. É um bom dinheiro, só que ele perde 4,5 vezes mais nesse valor com o tratamento com as pessoas que são dependentes do álcool. Né? Então é um saldo negativo aí de quase 44 bilhões de reais por ano com o consumo de álcool. Você gasta muito mais com as pessoas que consomem o álcool, que são dependentes ou em doenças decorrentes do alcoolismo ou por acidentes ou por falta de produtividade do que você ganha. Então, por que nós liberamos o álcool e não liberamos a maconha? Um outro ponto, por exemplo, o tabaco. A indústria do tabaco ela é milionária. Cerca de 56,9 bilhões de reais os cofres públicos gastam com doenças ligadas ao tabagismo. Cerca de 256 mil pessoas morrem todos os anos devido a doenças relacionadas ao tabagismo. Então nós temos aí um processo de demonização de uma substância quase que milenar, né, que é o uso do cannabis. A cannabis ela não tem só tipo uma qualidade de cannabis, são infinitas qualidades de cannabis que se tem, que são utilizadas para fazer corda, para fazer saco, para fazer linha. E elas chegam aqui no Brasil com a corte portuguesa, porque ela era feita, as cordas das velas dos navios eram feitas de algumas qualidades de maconha. Então não dá pra gente demonizar a maconha partindo de um princípio que ela é a porta de entrada para as outras drogas. Igual eu vejo alguns deputados, alguns candidatos à presidência, não vou citar o nome do Bolsonaro, já citei o nome do Bolsonaro para não ficar chato, e o seu filho, Flávio Bolsonaro, que diz que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Observe, quantas vezes você já viu uma pessoa morrer por overdose de maconha? Ela morre por overdose de outras drogas e devido ao tráfico de drogas. Então, se você tem esse pensamento sobre
a legalização das drogas, ou desculpa, ao consumo da maconha, o debate sobre a descriminalização da maconha e a legalização das drogas, ele vai ficar inviável. É um pensamento retrógrado. 60% dos presos da Papuda, por exemplo, eles são presos que foram pegos com pequenas quantidades e porções de maconha, né, e outras drogas que não caracterizam esse tráfico, que é um outro debate que eu quero trazer em outro vídeo. Então fica aqui a minha ideia, a minha resposta aí aos meus discentes, que a maconha ela não é a porta de entrada para as outras drogas. Para mim, a bebida alcoólica é a entrada, é o caminho mais perto para a gente se aprofundar aí no mundo das drogas, não a maconha. Né? Então, um abraço a todas e a todos, e aqui fica as minhas reflexões sobre a maconha.